Hello, hello! Muito boa noite, mulher magnética. Hello! Gurias, Boa estamos noite. bem? Estão me vendo direitinho? Não Oi? estou te vendo. Não está me vendo? Não, só tá o slide. Deixa eu tirar ele, então. E agora? Estão me Agora vendo sim. direitinho? Ai, que bom. Para Eduarda tá tudo certo para mim. Ai, que bom. E aí, gurias, vamos começar então com a nossa aula de posicionamento. Por que o dessa aula, né? Qual que é o intuito dessa aula? É a gente entender o quanto a imagem ela faz a gente vender aqui no digital. E para dar essa aula, nada melhor do que contar o meu case, né? Um dos meus primeiros cases de sucesso, que é o da Aline e o da Evelyn, que são cases de profissionais da área da saúde, que estão comigo desde o início aqui no digital. E a gente precisa sempre pensar que quando a gente fala de imagem, né? É aquela lembrança que a pessoa tem da gente no primeiro contato. Então, tudo aquilo que a gente causou, que ela sentiu referente a nós, vai ficar gravado no coração dela, na cabeça dela. E eu queria, para começar essa aula, se você fechar agora seus olhos, tá? E pensar, o que vem na cabeça das pessoas quando elas lembram de mim? Vocês sabem me dizer? O que as pessoas pensam quando lembram da gente? Elas lembram que a gente é uma marca invisível ou a gente é uma marca desejada? Vocês conseguem me falar isso? Consegue ter uma noção de o que as pessoas lembram da minha marca quando elas veem a minha. Gurias Isso, podem abrir o microfone e falar. Vamos lá, a gente infelizmente, quer Eu interação. acho eu não abri o microfone antes que as minhas gatas estavam dando o show delas, né? Mas eu acho que ainda, infelizmente, invisível. Eu sou formada há pouco tempo, fazem recém 2 meses que eu me formei, né? Então eu ainda tô, né, surgindo nesse mundo. tá? Faz 2 meses que você se formou e você tem clientes, como que tá isso? Como que você sente que você é lembrada? E mesmo que não trabalhasse com o Instagram antes, tá? As pessoas sempre lembram da gente por algum motivo. Tu sabe os motivos? Eu acho que é eu não ter rodeios para falar as coisas. Por exemplo, de falar muito sobre sexualidade, de falar muito sobre saúde íntima, de, de ser a pessoa que fala. Então, na roda de amigos, a Duda que fala sobre essas coisas, ninguém se espanta comigo falando sobre isso, porque eu sou lembrada por ser a pessoa que não precisa ter rodeios para falar, que as pessoas não precisam ter vergonha para me pedirem conselhos, assim. Acho que isso, então, se é para ser lembrada por alguma coisa, acho que deve ser disso. Tá, e no digital, será que as pessoas também, porque assim, se elas lembram de ti por não ter rodeios, né? Elas têm Uhum. confiança. Elas confiam no que você fala, certo? Sim, acredito que sim. E no digital? Como que é isso? As pessoas confiam em você? Daí já realmente não sei te dizer. Porque o que acontece? A gente precisa pensar que a gente está comunicando sempre. A todo momento, eu estando ou não no digital, eu estou comunicando. Em todos os lugares. Meu modo de sentar, meu modo de falar, o modo como eu me porto com as pessoas, o modo como eu simplesmente tenho o hábito de tomar um café. Então, tudo que a gente faz acaba comunicando. Quando você me vê com esse cabelo aqui, é uma comunicação. Quando você me vê com uma unha vermelha, é uma comunicação. As pessoas, elas lembram da gente pela nossa imagem e por tudo que a gente fez ela sentir. Quando a gente fala em marca, a gente precisa pensar o que a nossa marca está comunicando. O que as pessoas sentem quando elas veem a nossa marca. Então, é muito importante a gente entender essa questão toda de que a nossa imagem vai vender, a nossa experiência, o que a gente faz com a nossa cliente ali dentro do nosso espaço, comunica algo.
Então, com base nisso, a gente vai começar a falar agora um pouquinho, então, da história da Aline. O que acontece com a Aline, tá? Ela foi uma das minhas primeiras clientes. E a gente trabalhou toda a imagem da Aline, todo o posicionamento da Aline, para que, de fato, então, ela saísse ali dos seus R$ 2.000 de atendimento como estagiária, CLT, para hoje ser a dona da clínica lucrativa dela. E qual foi o primeiro posicionamento que a gente veio muito forte para a Aline? Eu vou compartilhar o perfil dela aqui do Instagram para vocês terem uma noção de como que era o perfil da Aline no início. A Aline era loira, ela tinha uma imagem um pouco mais infantilizada, e eu quero que vocês me deem opinião. O que vocês veem dessa imagem da Aline? O que vocês sentem? Que vocês abrem o microfone e falam o que a Aline está transmitindo para vocês com essa imagem. Vendo a Aline hoje, né, que eu sigo ela, enfim, conheço, e vendo essa imagem de antigamente, hoje em dia passa muito mais seriedade, assim, muito mais confiança também. Tá. Acho que não sei explicar muito bem, mas eu vejo bastante diferença. E quando a gente vê a Aline hoje, essa é a Aline hoje. Bastante diferença. E tu consegue perceber que toda essa diferença da Aline tem muito a ver com essa transição da imagem dela, de a gente tirar essa imagem infantilizada, com rosa, com material de trabalho, para hoje, sem material nenhum. Sem jaleco, sem nada. De quem tu compraria? Dessa Aline, com jaleco, com material ali de fisioterapeuta. Isso que aqui, a Aline já estava melhor, tá? Já era 2023. Sim, porque antes era tudo mato, né, Camila? A gente vai chegar lá. É exatamente essa transição que eu quero mostrar para as meninas, porque o que acontece? A Aline passou por todo um rebranding, mas tem toda uma história de ela ter que mudar não como profissional, tá? Ela sempre foi muito profissional. Mas mudar a imagem, mudar a postura, mudar a forma como ela se comunica. Quando ela veio para o digital, a Aline, digamos que ela é um pouquinho, não é ogrinha, mas ela é uma pessoa mais assertiva. Quando ela veio para o digital, a gente trabalhou muito essa comunicação de trazer ela um pouco mais dócil. Porque essa da foto aqui, dócil, infantilizada, não é a Aline, tá? A Aline é uma mulher muito forte. E ela não trazia isso para o digital. E quando a gente olha esse perfil dela, a gente tem exatamente essa sensação. É aquela sensação de um perfil Canva, de um perfil cheio de conteúdo, mas dá para saber quem é a Aline aqui? A gente consegue saber quem ela é? O que ela está transmitindo para vocês? Acho que não, assim, é realmente mais do tipo conteúdo e não tem sobre ela, né? Como a pessoa por trás da técnica também, né? E é muito conteúdo, assim, a gente não consegue saber exatamente se ela é pélvica, tá? Tem um conteúdo de pélvica, mas a gente não tem noção de quem é a Aline, diferente de agora. Olha esse posicionamento atual dela. Sim, a diferença. Sim, completamente diferente. O que tu sente aqui? O que vocês sentem? Bem mais seriedade e eu, como também sou fisioterapeuta pélvica há muito menos tempo que a Aline, se torna até uma figura de inspiração, né? E por que toda essa transição dela se tornar inspiração? Porque agora ela é ela. Hoje a Aline é ela, essa é a Aline. Essa mulher empoderada, bonita, que vai falar do dia do sexo, vão transar. Essa é a Aline hoje. Quando ela traz o conteúdo dela, ela traz um conteúdo nativo do Instagram. Hoje ela não está com social media. O que ela faz é um rebranding comigo uma vez por ano, tá? Praticamente isso. Mas vocês veem que até uma foto do vaso comunica. Sim. Então, o que a gente entende? Que tudo comunica. No digital, tudo vai comunicar. E a Aline precisou trazer esse amadurecimento de imagem para ela chegar aonde ela está hoje. Exatamente essa fisioterapeuta pélvica bem paga,
Então, o que a gente mudou nos primeiros momentos ali com a questão do reposicionamento da Aline, tá? A Bill, deixando clara que ela é uma fisioterapeuta pélvica. Então, quanto mais nichada tu for hoje, mais as pessoas vão te ter na cabeça como referência. Ela não é só uma fisioterapeuta, ela é pélvica. Ela não atende todo mundo, o atendimento dela é personalizado. A imagem dela, ela é uma fisioterapeuta que passa despercebida? Não. De Não, fato, né? se tu procurar fisioterapeutas pélvicas, né, em Canoas e aparecer o perfil da Aline, ao meu conhecimento, assim, ela vai ser uma das principais ali que vai se destacar. E por quê? Porque ela teve toda essa mudança, né? Então, essa imagem, ela não foi do dia para a noite. Ela foi construída e ainda está sendo construída. É algo que a gente vem construindo aí ao longo do tempo, né? Então, o que a gente fez com a Aline? A gente transformou a imagem dela, transformou toda a imagem do perfil dela, deixando mais estratégico e deixando algo que realmente fosse ela. Quando você olha ali o perfil, você sente que é ela, não é uma profissional, uma social media, alguém criando conteúdo para ela. A gente vê ela. O que muito se fala é que se busca por autenticidade, mas as pessoas não sabem colocar essa autenticidade. Porque muitas vezes elas querem copiar outras pessoas e não conseguem entender que a gente vai ser diferente a partir do momento que a gente se posicionar com o que a gente acredita. Aquela pessoa que ela não é nem fria nem quente, a gente acaba não vendo valor nela. Então a gente trabalhou toda essa identidade visual da linha, deixando o dourado e o bordeaux, que são duas cores que ela gosta muito. Trabalhamos o tom de voz, deixando ela ainda mais feminina, sexy, de acordo com o arquétipo dela. A gente trouxe ela para os stories, que era uma coisa que antigamente ela não trazia muito. E a gente entendeu qual era o tipo de conteúdo também que a cliente dela se identificava. Então, o que a cliente dela tinha? Dor na relação. A cliente dela não conseguia transar. E parece que era difícil trazer esse tipo de conteúdo antigamente. Era meio que um bloqueio. E a gente entendeu que quanto mais a gente se posicionou e deixou claro para a nossa audiência o que a gente faz, mais vendas ela teve e, consequentemente, um sucesso foi algo que foi só uma consequência desse posicionamento dela. Só para vocês terem uma ideia, a Aline nunca investiu R$1 em tráfego. Tô mentindo, Aline? Não, nunca investi. Nem sei como é que faz. E hoje, quais são os Nossa, teus que funis de maravilha. venda? Eu Não, investi, eu ainda estou investindo, claro, é um valor bem baixo, porque é o que eu consigo agora, né? Como eu falei, eu sou recém-formada, então eu não tenho um fluxo grande de pacientes, nem uma receita muito grande, né? Mas eu já gastei alguns pilas aí que tu vai somando, né? E no fim, tu pensa, nossa, já é 100, é 200, é 300, e quando vê, vai indo. E ainda não tive pessoas que vieram me chamar para saber do trabalho, mas não tive nenhum fechamento. E aí tu vê a Aline sem investir, juro para você. A Aline, a gente está junto há 3 anos, ela saiu de um faturamento de R$2.000 para um faturamento de praticamente mais de R$40.000 sem investir R$1 em tráfego. É doido a gente escutar isso. Mas toda essa mudança foi por conta do posicionamento e dessa transição de imagem. Então, ela não investiu em tráfego, os canais de venda dela acabam sendo Instagram, WhatsApp e o Google Meu Negócio. Faz uns 3 anos, uns 2 anos e pouco, acho que foi um juiz que chegou na Aline por conta do Google. Justamente por ela ser uma profissional tão qualificada dentro do Google. E quando ele entrou, né, a pessoa que marcou a consulta para ele, entrou no perfil do Instagram da Aline, a pessoa falou assim, foi a primeira fisioterapeuta que eu senti segurança. Eu não lembro muito bem. Tu lembra como é que é essa história, Aline? Sim, eu lembro que a secretária dele estava procurando uma fisioterapeuta pélvica para atender. Ele tinha feito uma cirurgia de próstata e ela mandou vários perfis mostrando assim para ele que ele é um senhor, né?
E aí ele disse que ele olhou, bateu o olho e disse: foi essa fisioterapeuta pélvica que me passou segurança e profissionalismo, então eu vou nela. Hoje em dia, naquela época, aquilo para mim foi muito, né? Uau! Lembra como a gente comemorou, né, Cá? Sim. Mas hoje em dia isso para mim tem sido muito comum. Juízes, peritos, médicos. Nossa, vem muita gente das mais variadas profissões, dos mais variados nichos. Tem sido uma coisa cada vez mais comum. E cerca de, eu diria, 85% dos meus pacientes vêm do Instagram. Então, quantos por cento? 85%. 85% desses pacientes vêm pelo Instagram um faturamento de mais de 40 mil reais mensal, sem R$1 em tráfego pago. Apenas Ai, que sonho. Ai, que sonho. E imagem. E foi esse trabalho que a gente fez com a Aline. Começando, então, desde a bio, da imagem dela, identidade visual, tom de voz, a presença dela dentro do digital, a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É tudo que as pessoas percebem da gente. A gente não precisa falar. A gente lembra das cores da Aline, a gente lembra de detalhes da Aline e da comunicação dela. E é isso que faz ela ficar na cabeça das pessoas. A Aline entendeu que para ela ser lembrada, ela precisava mostrar valor. Então, quando a gente vê aquele antes e depois da Aline de jaleco e um depois de ela já uma mulher, né, posicionada, com postura, hoje ela não tem problema de preço. Ninguém questiona o preço. Por quê? Porque ela traz segurança. Então, quando a gente pensa nessa questão do digital, a gente precisa ter muito em mente o que eu estou transmitindo para o meu cliente, né? Quando ele vê ali, ele vê a minha bio. Eu sou uma fisioterapeuta pélvica. Aí tem o arroba do marido. Tem o arroba, sabe? Então, assim, deixa claro o que a gente faz. Toda a tua bio é o ponto de entrada. Quando a gente lê ali a bio da Aline, dor na relação, falta de prazer, a maioria das mulheres hoje que procuram uma fisioterapeuta pélvica é porque elas têm dor na relação. E isso não é normal. Mas quantas fisioterapeutas pélvicas tu vê que se posiciona assim como a Aline? De falar a verdade. Então, é uma venda que ela é clara, né? Uma bio clara, e ela também é magnética. Porque é uma dor comum do público. Mas é só uma bio. Não, não é só uma bio. É o primeiro lugar onde as pessoas vão entender quem tu é e o que tu faz. E para quem tu trabalha. A tua bio responde esses 3 pontos hoje? Se a tua bio não responde esses 3 pontos, tu precisa começar a pensar. Dentro desse reposicionamento da Aline, isso foi o ano passado, a gente trabalhou a paleta de cor dela, que foi onde a gente criou toda a nova identidade visual, o estilo visual de postagem, as referências de imagem, e a Aline começou a trazer os storytelling. O que seria esses storytelling? Ela conta um pouco mais das histórias e dos atendimentos dela. Então, traz aquela conexão da paciente entender, uma passou por isso, eu também passei, então é possível superar, é possível não ter mais dor na relação. A fotografia da Aline, ela veio muito estratégica, tá? A gente trabalha com o arquétipo diamante com a Aline. O que é um arquétipo diamante? É esse arquétipo mais sedutor, é esse arquétipo feminino, feliz. E quando a gente vê a Aline, é justamente isso que a gente sente. A gente não vê que ela é uma mulher assertiva, a gente vê que ela é uma autoridade, mas ela é leve. É do tipo, eu quero ser amiga dela. É gostoso de estar com ela, é leve. O feed dela, ele não é confuso, como ele era antigamente, que era um perfil Canva, e hoje ele é um perfil feito por ela. Obviamente, tem o meu trabalho ali também, mas é muito mais essa questão desse branding e desse posicionamento. E os stories dela, eles são frequentes, ela tem presença. Quando a gente criou o quadro do chá, que o chá tem o duplo sentido, a gente
criou pensando justamente em poder falar desses tipos de assunto, mas de um modo leve que não fosse vulgar. Então, pequenos detalhes, todos são estratégicos. Todas as mudanças que acontecem no perfil da Aline, a gente tem uma reunião estratégica e entende o que a gente vai trazer. O quadro do chá foi isso, tanto que hoje muitas mulheres conhecem ela pelo chá, né? Qual foram os pilares de conteúdo que a gente trouxe para esse posicionamento da Aline? Lembra que eu disse para vocês lá no início que a gente não pode ser frio nem morno. Ou a gente é quente ou é frio, mas meio termo não dá. Então, a Aline, ela veio com esse posicionamento muito certo. Ela fala do que ela acredita e ela defende com unhas e dentes. Tu não vê ela sendo meio termo. Eu vi um exemplo essa semana que foi muito engraçado, de uma nutricionista que ela foi se posicionar com algo que ela acreditava. Eu lembro que era alguma coisa com hormônio. Só que ela é contra hormônio. Ela é contra. E ali no digital ela ficou naquele nem tchum, nem sabe? Quem tá vendo sente. Então é muito mais fácil ela falar: olha, eu não acredito em uma dieta com hormônio se tu não realmente não precisa do hormônio, se tu não precisa dessa reposição hormonal. Ou a galera que é contra o Monjaro. Se tu é contra, então bate contra. Agora, se tu é a favor, use o Monjaro, tá aí para disposição e eu vou te ajudar depois a manter esse pós. E a gente vai trabalhar nessa dieta juntas. Mas agora ficar ali no meio termo não dá. Aí não dá. Aí a gente não sente confiança, né? Então, com a Aline, a gente trabalhou muito nessa questão de vamos trazer provas sociais, antes, depois, os depoimentos, conteúdo educativo, com dor e desejo, não muito técnico. Então, por isso que aquela hora tu falou, Duda, é leve, assim, tem muitas fotos, muita coisa, não é muito técnico. Mas, ao mesmo tempo, é com muita autoridade. E a gente também trabalhou o posicionamento pessoal da Aline, trazendo os valores e esse lifestyle dela. No início foi bem complicado a gente trazer a parte de lifestyle, porque vocês da saúde, vocês têm aquela coisa do tipo, não, a pessoa não pode me conhecer como eu sou no privado, porque senão vai ficar como se eu não tivesse autoridade. E no caso da Aline foi totalmente ao contrário. Quanto mais ela trouxe quem ela realmente é, aí que as vendas dela aumentaram. Então a gente trouxe conteúdos muito assertivos. 3 sinais que a sua dor pélvica não é normal e pode ter solução sem cirurgia, que tu não precisa fazer isso, sabe? Deixando muito claro para o nosso cliente por que ele precisa da gente. Então, ali a gente criou um funil lucrativo com Reels e WhatsApp. Então, a gente começou a criar muito Reels. Tu vai ver, acho que praticamente está postando um por dia, Aline. Agora, não. Tô tentando postar 4 na semana. Tá, mas aí vamos lá. 4 na semana é pelo menos aí uns 16 no mês. Isso. Uhum. É bem constante. É. É bem constante. Então, a gente não tem o tráfego, mas a gente está toda semana ali. E com esses conteúdos assertivos. Com os ganchos, mostrando um pouco dos bastidores. E eu acredito que um dos principais pontos ali que a gente tem trabalhado dentro da comunicação é os scripts de venda. Então, a Aline, ela segue um passo a passo do script de venda. Por que a gente trabalha com os scripts e faz parte do nosso posicionamento? Porque vocês não estudaram vendas. Vocês estudaram 4 anos sobre saúde ou sobre coisas da área da beleza. Mas vocês não chegaram a estudar vendas. Então, a gente sempre focou nessa questão de script para a gente saber como que a gente vai abordar esse cliente, como a gente vai conversar com ele. E isso já acontece desde o Instagram. Como a Aline disse, 80% hoje das minhas vendas vem do Instagram. E ela não coloca R$1 de tráfego pago. A gente sempre tem que pensar nesse roteiro Disney de atendimento, né? Nesse fechamento automático, onde a gente faz um encantamento com o cliente. Então, tudo dentro do posicionamento da Aline, dentro dos serviços que ela tem
ela tem um serviço que é um diferencial, que é um serviço de gestante, que a gestante vai com o marido, eles vivem uma experiência, tem uma música, tem uma luz ambiente diferente, os dois fazem ali exercícios juntos, tem a cartinha também, né, Aline? Isso, tem as cartinhas, tem os cartões para ela lembrar no dia do parto, tem um aroma, tem coisinhas boas para comer no dia, é toda uma experiência sensorial. Então, vocês viram o quanto esses detalhezinhos influenciaram nesse posicionamento, que por mais que a gente não investiu ali em tráfego, a gente investiu em experiência. Mais do que nunca, o setor de wellness, anotem o que eu estou falando, para 2026 vai vir assim, ó, ainda mais forte. Essa questão de experiências. Então, se eu puder te dar um conselho hoje foque nas experiências que tu vai entregar para o teu paciente. Porque esse luxo silencioso, que é esse movimento que a gente está vivendo hoje, das pessoas, elas quererem ter esse autocuidado, ele vem muito forte. A gente está falando de uma geração que não investe mais em carros, bolsas de luxo, mas investe em tempo de qualidade, em experiências. Então, a gente precisa estar atentas, né, a esse movimento. E uma coisa muito legal que a gente sempre trabalhou com a marca da Aline era o quê? Não ter aquela agenda super cheia, mas ter uma agenda onde ela fosse bem paga. Então, hoje a Aline não trabalha todos os dias. Aline, tem algum dia que tu trabalha 8 horas por dia? Não tem mais, nem consigo. E aqui eu tava lendo 300 avulsos. Ah, esse mês já subi, viu? Tá 350. Ai, sorry, é que eu tinha a minha última em 300. Ai, que delícia, não vejo a hora. Não vejo a hora de conseguir cobrar um valor assim também. Então, assim, não trabalha aquelas milhões de horas, tem um posicionamento assertivo e ela pode cobrar, a pessoa não bate de frente, porque quando a pessoa vem e fala que o nosso produto tá caro, é porque a gente não mostrou valor, tá? É bem complicado escutar isso, mas sempre que alguém fala que o nosso valor tá alto, é porque ela não sentiu a segurança de passar o cartão. E uma coisa bem interessante que eu até estava conversando com o meu marido esse final de semana, que o meu público, ele tá bem definido agora. É um público que eu sempre sonhei atender, que são empresários, aposentados e autônomos high ticket, né? Porque os autônomos high ticket não são pessoas que ostentam, que ganham muito dinheiro, não, são high ticket, é um público que ele dá valor ao nosso atendimento. Eu avaliei um paciente na semana passada e esse foi um rapaz, tá? Que agora tem tido uma busca de pacientes masculinos por indicações e não faz parte ali do meu posicionamento, meu público-alvo, mas enfim, é uma pessoa com assoalho pélvico que me procurou, né? Então eu atendi. Ele me disse assim: olha, doutora, eu fui numa avaliação na outra semana lá em Porto Alegre e eu não senti firmeza nenhuma em toda a avaliação, desde o momento que eu fui recepcionado. E aqui tu me mostrou que eu preciso liberar as minhas cicatrizes, que eu preciso treinar a função do meu assoalho pélvico. E lá ela fez uma avaliação assim, ó. E o valor que ele me falou, ele disse assim, o tratamento dele deu R$7.000, tá? Ele disse, olha, eu achei o teu valor um pouco alto, mas eu vou te pagar pela segurança que tu me passou. E quando eu visitei as tuas redes sociais, então, foi ali que eu bati o meu martelo, porque foi uma pessoa que indicou e ele me visitou antes no Instagram e no Google, né? Então, ele bateu o martelo que ele viria consultar comigo. Então, a gente sai aí de um plano de tratamento de R$7.000 para uma fisioterapeuta. Gente, isso é Imagina alguém passar o cartão para ti assim, para um plano de tratamento. A pessoa tem que sentir muita segurança. E é o que a Aline passa hoje. Será que lá com aquela foto, Aline loira, tu ia passar esse tipo de segurança? Lógico que não. Então, hoje,
tu é bem paga, mas é muito pela tua imagem e esse teu posicionamento. Como essa pessoa deu exemplo, eu vi as tuas redes sociais, eu te vi como uma autoridade. Essa questão aí da nossa experiência premium, a gente tem fidelizado os clientes. Todos os clientes da Aline, eles praticamente voltam. Dificilmente eles ficam ali no... Eles não voltam. Ou eles fazem o tratamento completo, ou depois eles vêm para manutenção. É bem assim que está funcionando, né, Aline? Isso, exatamente. Então, assim, elas têm uma experiência, desde da primeira conversa até no WhatsApp, os feedbacks que eu recebo, porque eu e a Aline, eu faço acompanhamento com a Aline há 3 anos já, né? Então, a gente acaba tendo um contato muito grande, e praticamente todos os feedbacks as pessoas vêm falando da escuta da Aline. Teve alguns casos que a Aline fechou venda só escutando o paciente. Então, cara, mas isso é o óbvio. Não, gente. A gente recebe várias reclamações de pacientes que os profissionais não escutam o paciente. Que eles já querem sair naquela ansiedade de sair vendendo e não faz o básico, que é entender qual é a tua dor. O que realmente está acontecendo contigo? Então, isso também tem sido um baita diferencial desde o atendimento do WhatsApp. Eu tive o prazer de conhecer uma cliente da Aline e numa reunião de tráfego, era uma cliente do digital. E aí, agora, com a clínica lucrativa, a gente precisou conversar com essa pessoa. E essa pessoa disse assim, o diferencial da Aline foi esse atendimento. Ela escutar a minha dor. Entender, além de salvar, né, essa dor, mas ela escutar. Então, isso foi um baita diferencial da Aline. E é isso que a gente precisa entender. Quais são os nossos diferenciais? Né? Como a gente tem encantado esse nosso cliente com esse encantamento Disney? Né? Esse encantamento das mensagens, dos detalhes. Como a Aline falou, a música que ela coloca durante a experiência, o cheiro. As pessoas lembram de ti pelo seu cheiro? Como as pessoas têm lembrado de ti? Por que um cliente hoje prefere pagar 3 vezes mais com a Aline, que é o valor dela é 3 vezes mais do que uma outra fisioterapeuta? Só pelo jeito que ele é tratado. E aí todo mundo fala, inclusive antes de nós começar a aula, eu estava com uma reunião com um cliente de academia, que é uma academia bem grande em Sapiranga, e ele estava falando, olha, porque né, a gente está passando também pelo momento de crise e tal. Eu falei, olha, não concordo. Eu sei que estamos passando sim, mas profissionais que as pessoas sentem segurança, ela paga. Senão a Aline não estava fechando um plano de tratamento de 7 mil. Então, eu não sei se é eu que tenho essa mente mais aberta de entender que sim, tem pessoas dispostas a pagar, mas elas precisam ver o valor. Então, como que elas vão ver valor? Através da experiência. Ô, Ana, eu sei que tu não gosta de falar, mas abre teu microfone aí. Como que tá sendo a tua... Oi, peraí, tô tentando abrir aqui que tá minimizado. 1 segundo. Tá. Oi. É importante tu falar, porque assim, tu é uma nail e eu te peguei na base, né? E quando a Ana foi abrir o espaço dela, ela me chamou para fazer a identidade da marca e o posicionamento. E eu quero que tu me diga, porque eu realmente não sei, né? A gente não conversou depois disso. Quando tu apareceu com o look que tu tá usando hoje, e com toda essa identidade que a gente criou para ti agora, mesmo tu não postando nada no Instagram, sua bênção. Fala para mim o que tá acontecendo aí no off. Bah, eu vou dizer, eu tava ouvindo agora tu falar sobre posicionamento. Tu sabe que eu ainda não tô com o estúdio completamente pronto, nem questão de móveis, né? Mas hoje eu acredito que eu tenha o valor mais caro da cidade, tipo, eu e a Bárbara ali, né? Temos o valor mais alto e a gente segue as duas com a agenda completamente fechada. Praticamente, completamente não, mas tipo assim, 90% fechada, assim. Salvo os casos de alguma coisa que a cliente desmarca, mas fora isso, que o pessoal fala, ai, baixou o movimento. Não baixou. Quando tu falou isso do posicionamento, ele é muito verdade. Eu relutei muito para aparecer no Instagram, isso que eu ainda não apareço tanto, né? Falando, nem pensar.
Mas fez muita diferença, absurda diferença. Quando eu me posicionei, quando eu fui eu nos stories, quando eu mostrei que eu me cuido, que eu me priorizo, que eu tenho o meu tempo, eu sou uma manicure que eu tenho a unha feita, o que não é todo mundo que tem. Foi muito diferente, assim. E sim, tu é uma manicure, não é nada brega. Fala desse investimento. É importante porque as Sim. pessoas elas acreditam que a imagem não importa. Que todo esse teu posicionamento, tu nem abriu a boca. Exatamente, eu não falo nada nos stories, eu não consigo. Eu tentei, mas hoje eu não falo nada, é só postando o meu trabalho e o meu dia a dia, o que eu me cuido, o que eu me priorizo, né? E em relação ao tempo também, né? Que não é todo mundo que tem tempo de ficar 3 horas numa manicure, né? Hoje em dia, tempo é dinheiro para todo mundo, né? Então, as mulheres que são tuas clientes, elas ganham tempo, elas vivem uma experiência, Uhum, elas não têm aquela manicure que não é cuidada. E uhum. tem mais um ponto aí, tá? Até hoje, a Ana só fez um vídeo que fui eu que gravei dela. O segundo eu não postei até hoje. Então, o que que acontece? As pessoas viram muito valor na Ana por esses detalhes de cuidado, né? E agora, com essa tua imagem nova, o que que a galera tem falado? De tu não aparecer com scrunch, não aparecer com jaleco, porque tu é a mais diferentona aí da região, né? Tu sabe que até em falar nesse ponto, não. O pessoal não me deu muito retorno, mas eu noto que o alcance é maior, o interesse é maior. Isso sim. Só por tu estar com essa imagem diferenciada da massa. Exatamente. Tá, o que que tu sente de hoje, quando tu tá agora com esse novo estilo, e quando tu usava mais roupas scrunch, mais ali a roupa mais simples? O que que tu vê de diferença? Autoridade, eu acho. A autoridade mudou. O meu trabalho segue com, não digo a mesma qualidade, claro que a gente está sempre melhorando, mas mostrou muito mais autoridade. Tá. E aí eu quero que tu fale outro exemplo também, que foi tu que usou. Lembra quando tu me chamou para fazer uma parceria lá atrás? E eu te disse assim, Ana, não vai dar certo, Ana, porque os meus seguidores são de São Paulo. E é verdade. Uhum. A minha massa é São Paulo e Rio. Eu falei, Ana, não quero essa parceria. Não sei se vai dar. Não falei que eu não queria, mas eu falei, não sei se vai dar certo. Aí, o que que tu me falou? Tu lembra? Não, vou te ser bem sincera, não lembro. Disse assim, tá, eu só quero que você produza conteúdo para mim. Uhum. Que você mostre, né, a qualidade do trabalho para eu conseguir pelo menos fazer um basiquinho ali no Instagram. Uhum. E aí depois tu me deu um retorno. Como valeu a pena a nossa parceria? Sim, isso eu me lembro. E aí eu quero que tu dê esse teu feedback porque às vezes a galera acha que precisa contratar grandes influencers. Na época eu não era grande como eu sou hoje, tá? Na época eu tinha 2 mil Sim, seguidores. sim. Né? Hoje, Mas, eu acho que passou muito mais confiança de ver alguém que era gente como elas também, sabe? Que era mãe, que tinha compromisso, que não tinha tempo e que ela tinha tu tinha o que eu prometia, que era a qualidade e agilidade ali, né? Foi isso que acabou melhorando, assim. Então, o que que acontece? Por que que eu tô pegando esse exemplo? Porque são essas pequenas coisas que mudam o nosso posicionamento. Lembra que a Ana falou assim, ó, tu vive a vida da minha cliente. Então, esses detalhes a gente precisa se atentar, tá? Então, às vezes, também pensar em algumas parcerias, pontos que a gente pode trazer de conexão com pessoas que vão nos deixar mais próximo da nossa persona. Lembrando, semelhante atrai semelhante. Sim. Ontem, vocês viram que eu trouxe um conteúdo bem diferente no meu perfil? De relacionamento, não é algo que eu gosto de falar. Eu só falo sobre posicionamento e imagem. E vocês sabem por que que eu trouxe esse tipo de conteúdo? Justamente para eu me posicionar e as pessoas saberem como eu penso e como eu sou. Eu recebi várias mensagens no direct. Então, quando a gente fala no que a gente acredita, vai ter pessoas que não acreditam e vão sair fora. E que bom que saiam, vá com Deus. Porém, também vai ter aquelas pessoas que acreditam no que a gente fala e elas viram nossas fãs, que é onde a gente cria as nossas comunidades, que é o que hoje está acontecendo, tanto com a Aline quanto com a Ana. Elas têm criado uma comunidade ali de clientes que defendem elas, que sabem como elas trabalham.
Então, esses pontos a gente precisa estar pensando. E aí a pergunta que eu quero que vocês levem para vocês hoje. Posicionamento realmente vale a pena? Agora que vocês viram um pouco, então, do posicionamento da Aline, o da Ana, muito por cima. Mas, assim, vai ficar postando por postar ou vai ter uma marca que se posiciona? Porque a gente saiu de um faturamento de R$2.000 para R$40.000. Mais de R$40.000 mensais. Sem trabalhar das 8 às 8, das 7 às 7, todos os dias, trabalhando com plano de tratamento. Então, essa aula, ela é uma aula para vocês entenderem o quão é importante a gente ter esse posicionamento e ter essa imagem assertiva para a gente conseguir faturar aqui no digital. E aí eu queria abrir agora para perguntas. Vocês têm alguma pergunta referente a posicionamento que ainda ficou assim? Eu posto bastante no meu Instagram, assim, eu comecei nas últimas semanas a postar bastante. E eu sempre tento trazer conteúdo um pouco mais despojado, assim, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu não consigo ser a pessoa ali séria o tempo inteiro, porque eu não sou assim. Eu iria estar mentindo e eu não acho legal, né? Eu vou ter um posicionamento todo sério no Instagram e a pessoa vai chegar para consultar comigo e eu ser diferente. Então, não acho legal. E aí, uma coisa que eu tenho dúvida é relacionado a postar coisas da vida pessoal também. Que nem tu falou, que a gente tem que a Aline mudou quando ela também começou a ser ela mesma. Que as pessoas viram ela, né? Não viram só a técnica, viram a pessoa por trás. E se é interessante a gente postar algumas coisas também nas nossas redes, claro, coisas pontuais, né? Não tudo, assim, porque tem coisas da nossa rotina e da nossa vida que não precisam ser expostas, né? Mas expor coisas pessoais também no perfil para gerar essa conexão. Não Então, sei se eu vou elaborar direito a minha pergunta. Não, dá para entender, sim. Eu parto do princípio que semelhante atrai semelhante. Então, quando a gente traz o nosso conteúdo para o digital, não é que a gente vai ficar mostrando tudo que a gente faz. A gente não é a Virgínia. Quando a Aline traz a vida pessoal dela, tu consegue perceber que são pontos que a gente quer mostrar? Sim. Então, quando a gente traz o treino, eu mostro o quê? Que eu sou disciplinada. Uhum. Quando a gente mostra a questão desse autocuidado, né? A Ana deu o exemplo que eu me cuido. Semelhante vai atrair semelhante. Então, ela vai atrair clientes que se cuidam. Quando eu posto que eu sou uma pessoa que leio, que eu estudo, eu vou atrair pessoas nesse mesmo sentido. O que a gente não pode pensar e agir como se fosse uma blogueira. Aí, realmente, a gente vai ter problema. Sim. E coisas muito simples. Eu quero trazer um story de bom dia. Eu posso pegar ali minha xícara, fazer um story de bom dia. Bom dia. Isso vai agregar para a vida de alguém? Não vai agregar nada. Mas vocês da área da saúde e da beleza acham que às vezes estão agregando, mas não estão. Sim. Agora, se eu pego ali a mesma xícara e eu coloco sobre algo relacionado ao meu trabalho. Tu é fisiopélvica também, Duda? Sim. Eu Uma atendo dúvida. em Caxias do Sul. Uma dúvida, por exemplo. Começando o dia com uma enquete e uma dúvida. Uhum. Para a pessoa responder se ela quer saber sobre aquele assunto. Uhum. Pode ser a mesma foto, porém servindo. Entendi. Quando a gente muda essa mentalidade do servir, aí a gente vira o jogo. Porque aí não está mostrando a vida pessoal. Uhum. Hoje, se tu olhar meus stories, eu praticamente não mostro a vida pessoal. Só que é leve. Esses tempos, semana passada, na verdade, eu vou só contar a história para me poder introduzir. Eu tive uma gata que eu adotei ela grávida, não sabia, e ela pariu. E aí eu acabei postando nos stories, acabei postando no perfil profissional sem querer, era para ter sido no perfil pessoal. Só que todo mundo gostou. Aí, em cima disso, o que eu fiz? Eu falei, daí eu fiz um Reels falando que eu acompanhei todo o trabalho de parto da gata, que foi lindo ver como a natureza age, daí eu falei, nós mulheres, a natureza também age, mas a gente precisa da fisiopélvica. Aí eu fiz um setembro dump, né? Aí eu postei foto dos gatinhos também. Daí, tipo, eu vi que as pessoas que teve tipo uma, como é que falam? É uma
enfim, as pessoas se sentiram semelhantes, assim, se identificaram com o post. Daí eu vi, esse gancho que eu puxei foi interessante, né? Mas é aquilo, eu não sei até que fazer com ponto. tudo na nossa vida, não só com Uhum. isso. Uhum. Entende? Com tudo na nossa vida a gente pode conectar. Eu ia trazer umas stories de ontem, mas eles já saíram, que eu queria mostrar. Ontem mesmo, eu fiz uma sequência toda de stories, focada que eu havia ido num casamento, e que às vezes a gente só tem a oportunidade de uma vez, e uma escolha. E depois disso, eu falei, a escolha é amanhã. É você estar nessa aula de hoje. É participar desse momento. Porque o que acontece? Quando a gente decide algo, quando a gente escolhe algo, a nossa vida muda. A Aline poderia ter seguido trabalhando lá como CLT na outra empresa que ela trabalhava. Mas ela não quis mais isso, ela decidiu que ela ia se posicionar. As aulas que ela tinha comigo no início era 5:30 da manhã, 6 horas. Que era o horário que ela tinha. Então, ela decidiu algo. E é uma escolha. E esse ponto a gente precisa entender. Que eu trouxe um exemplo da vida, né? Um acontecimento, para chamar para um gancho. Então, tudo. Eu posso criar um storytelling desde uma xícara, de qualquer coisa. É sempre pensar como eu vou servir as pessoas através da minha vida. Como essas pessoas elas vão ver que eu sou útil. A gente precisa ser útil. Então, não é ser a blogueira, mas eu posso trazer acontecimentos do dia a dia. E aí é muito interessante. Deixa eu só. Adoro o trabalho da Aline e de acompanhar a Camila, pois agrega muito valor o que tu faz. Eu, ainda estudante na área de saúde e nutrição, desejo via meu perfil já é conectar com pessoas que desejam ter uma rotina mais saudável, alimentação equilibrada, atividade física, tempo de qualidade. E pergunto, como iniciar? Eu faço reels, lives, mentorias, trazendo a importância do planejamento. Na verdade, sobre como iniciar, primeiro a gente precisa entender para quem a gente quer trabalhar, tá, Dai? É a primeira coisa. Eu vou pegar o exemplo aqui uma das últimas clientes agora que entrou em mentoria, e era a Gabi. E a Gabi também é fisioterapeuta. E o que a gente focou? Vocês sabem que eu tenho fisioterapeuta, nutricionista, eu tenho de vários nichos. Então, a gente nichou a Gabi. Foi a primeira coisa que a gente fez. A gente nichou, deixando claro quem é ela, o que ela faz e para quem ela trabalha. Olha esse perfil da Gabi. Ela fez a mentoria Essência comigo. Olha a riqueza de detalhes e ela trazendo toda a experiência com as clientes dela, respondendo perguntas, trouxe feedbacks. Ela trouxe até meme, tá? Até meme a gente conseguiu trazer aqui para a comunicação dela. Então, quando a gente nichou e decidiu ser uma fisioterapeuta do Pilates, essa foi a primeira fase. Depois a gente focou na imagem. Focando na imagem, a gente focou na produção de conteúdo. Pós-produção de conteúdo, criação de storytelling. Após isso, agora a gente vai entrar com tráfego e a gente ajustou o Google dela na semana retrasada e ela já teve cliente chegando nela essa semana com o Google. Então, são vários processos, mas para você começar hoje, primeiro para quem que eu vou trabalhar. Isso também aconteceu com a minha Nutri, que ela é carnívora, que é a Alessandra. A mesma pegada. Ela não é só uma nutricionista, ela defende a dieta low carb e carnívora, e cada vez mais a gente tem se posicionado. Então, é muito entender para que caminho a gente vai. Ficou claro, Daya? Sim. Então, é basicamente isso, tá? Primeira coisa é entender para que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar. Não adianta, não tem uma fórmula. Eu entender como que eu quero trabalhar. A gente desenhou toda a persona da Aline para chegar nessa persona hoje. A Ali, esse exemplo dessa nutricionista, ela era uma nutricionista de emagrecimento normal, homeopata.
E aí, quando eu fui entendendo, né, ela fazia todo sentido ser nutricionista carnívora, para ela se diferenciar de outras nutricionistas. Quando eu trabalhei com a Thaís, não sei se ela ainda está aqui na live, mas quando eu trabalhei com a Thaís, ela é comportamental, então a gente focou só em comportamento. Se tu vê o perfil da Thaís é uma coisa, o perfil da Aline é outro, o perfil da Evelyn é outro. Então, primeiro a gente tem que entender para que a gente vai trabalhar. Eu já fiz mentoria para pelo menos umas 10 nutricionistas, todas foram diferentes. Todas. E fisioterapeuta é a mesma coisa. Ela rindo. Entende que não é uma receita de bolo. É engraçado, né? Mas não é uma receita de bolo. Então, a gente precisa entender qual vai ser o teu diferencial e para quem tu vai trabalhar. Porque se tu olhar aqui o perfil da Alessandra é um. Deixa eu pegar o da Thaís. Eu gosto bastante de pegar o exemplo da... vamos pegar o da Gabi. O da Gabi também é bem bonito. O da Gabi é para mulheres com endometriose que querem engravidar. Então, ela traz muita receitinha, o equilíbrio dos dois, maternidade, é outro posicionamento. A Evelyn, outro posicionamento, nenhuma igual. A Evelyn só focada em emagrecimento. Você consegue ver a diferença de cada uma? E nenhuma cobra menos de R$300 a consulta. A Luísa também, que a Luísa é sobre fertilidade para engravidar. Como é que tá o Instagram dela? Então, é entender para onde a gente vai. Ó, o da Lua é totalmente diferente. Nenhuma é igual. Por isso que a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar e de que forma. Então, não tem essa receita de bolo, a gente tem que estudar a tua marca. E o que a gente vai estar lançando aí nos próximos dias, tá? Que é um convite que eu e a Aline, a gente tem para fazer para vocês, que é a minha clínica lucrativa. Como que vai funcionar a minha clínica lucrativa? Ela vai ser uma mentoria em grupo. No início, eu era um pouco resiliente a esse tipo de mentorias em grupo, mas hoje, com o mercado e entendendo que a gente pode sim dar uma mentoria personalizada, então a gente decidiu que vai abrir a mentoria Minha Clínica Lucrativa, que são para profissionais que são da área da saúde e da beleza, e profissionais que querem entender mentalidade de negócio. A gente vai explicar toda a questão de imagem. Hoje eu só expliquei por cima da Aline, mas a gente vai destrinchar, vai falar sobre arquétipos de marca, a gente vai entregar ali todos os looks, né? Os iniciais ali, que é interessante a gente ter. E, inclusive, a Aline não saiu comprando muita coisa, não, tá? A gente trabalhou com manual cápsula, então tudo isso a gente vai trabalhar com vocês. Funil de vendas, né? Quais vão ser os canais de captação? Porque, de novo, cada um tem um estilo tem um estilo e aonde os clientes vão estar. Então, eu tenho cliente que vende mais pelo Google. Tem cliente que vende pelo TikTok. Então, quais vão ser esses funis de venda, sabe? Como que a gente vai trabalhar isso? A gente tem todo um módulo para fechar a venda com script, que acho que a maior dificuldade de vocês hoje é o fechamento de vendas, certo? É fechar ali de fato. Então, essa mentoria, a gente vai estar abrindo ela nos próximos dias, tá? A gente vai ter talvez mais alguns encontros como esse de hoje, mas é um novo processo que a gente vai trazer. Ela vai ser toda gravada, vai ser gravada ela, e a gente vai ministrar ela por datas. Então, a gente vai abrir de tempos em tempos, a princípio esse ano vai ser uma vez só, e nessa mentoria vai ter todo esse acompanhamento com 8 módulos aí para a clínica lucrativa. Logo, logo a gente vai trazer mais detalhes sobre, mas hoje a gente quer deixar claro o quanto o posicionamento vai te diferenciar do mercado. A gente acabou de ver o exemplo da Aline e o exemplo da Ana. E agora, nos próximos dias, a gente vai trazer um pouquinho mais aí sobre posicionamento. Mais alguma dúvida, meninas?
Em relação a essa mentoria, eu não sei se tu falou que eu fui fazer outra coisa aqui que mais uma vez as gatas estavam miando e eu acabei perdendo. Ela vai ser uma mentoria em grupo, né? Isso, com aulas gravadas, que vão ser disponibilizadas aos poucos, não vai ser disponibilizado tudo, vai ser tipo os módulos aos poucos. Isso, ela vai ser uma mentoria gravada, vai ter toda a parte de boas-vindas, um Trello, checklist de execução. Então, todos os dias a gente vai mandar as tarefas para vocês. Já fez tal coisa bem pontual para cada uma, tá? E as aulas vão ser gravadas, exatamente como a gente está fazendo agora. Foi sobre a aula de mentalidade, a gente vai gravar ela e você vai ficar com acesso depois ao curso. Só que vai ser personalizado. Por que eu quis fazer personalizado? Porque eu dou mentoria há 3 anos. Só que eu faço uma mentoria muito enxuta. Muito enxuta. Então, eu pego a tua marca e eu vou para dentro dela e eu boto ela no digital. E agora, só que ela é um valor mais agregado, então agora a gente diminuiu bastante o valor por ser em grupo, mas não vai deixar de não ter qualidade, eu não consigo abrir mão disso. Sim. E curso online por curso online, eu vou dar o meu exemplo, eu acabei de comprar uma mentoria, que está sendo legal, mas ela é toda online, não dá aquele tesão. E aí, então, a gente vai ter momentos que nem esse, por exemplo, para tirar dúvidas que sejam mais pessoais e tudo mais. E aí, se a gente tiver demandas, que nem assim, eu não sei como as outras profissionais trabalham, mas eu trabalho que nem a Aline com plano de tratamento. Claro, eu ainda vendo alguns que são só sessões, né, de fisioterapia, ainda faço isso. No futuro, quero não fazer, mas daí, por exemplo, a gente tendo dúvidas assim mais específicas, a gente também consegue sanar isso com vocês, contigo, no caso. Sim, o que acontece? Essa mentoria minha clínica lucrativa é justamente para a gente olhar para a tua empresa, tá? A gente fazer as aulas. Hoje é sobre mentalidade. Vai ter aula só de plano de tratamento. E aí, dentro da aula, a gente vai sanando as tuas dúvidas. Acabou a aula, tu ficou ali com dúvida, vai ter um grupo do WhatsApp. Então, vai ser um acompanhamento de 2, 3 meses que a gente vai ficar juntas. Ah, entendi. Porque eu não acredito nesses cursos online. Sim. O que a gente pensou foi em trazer um trabalho mais com valor mais, né, um valor mais baixo, mas sem perder a qualidade e tendo esse acompanhamento. Por isso que a gente nichou. Eu criei outro perfil, né? Eu não quis deixar no meu perfil como eu deixo, justamente para não bagunçar e ficar só a galera da parte ali da saúde e beleza que a gente consegue nichar. Ah, sim, entendi. Porque senão eu não consigo dar esse exemplo como eu dei para a Dai agora. Porque daí cada uma de vocês viu quantas fisioterapeutas eu já atendi, quantas nutri eu já atendi, entende? Quantas médicas. Cada uma foi para um lado, porque eu nichei ela. Então, é isso que a gente vai fazer com vocês dentro da minha clínica lucrativa. É justamente para a gente olhar e fazer vocês realmente participar. Porque quantas vezes tu já investiu em curso que tu não fez? Ah, sim, inclusive um que eu tô pagando. Pagou o curso e não participou. Por quê? Porque não teve encontro online, porque tu não conversou com a pessoa, porque a pessoa não teve um acompanhamento. Então, dentro da minha clínica lucrativa, a gente vai ter esses 2, 3 meses de acompanhamento contigo. As aulas todas são gravadas, mas elas são aqui igual a sua aula de agora. Sim, entendi. Tá? Então, essa que é a ideia, é trazer esse movimento. E eu e a Aline, a gente começou, as aulas já tem alguma coisa gravada, os checklists vão ser dados para vocês todos os dias e vocês vão ter tarefas, tá? E um Trello para executar e organizar ali toda a comunicação. Isso a gente vai estar abrindo agora ao longo aí dos dias, mas nesse primeiro momento é começar a trazer para vocês a importância desse posicionamento e o quanto vocês podem lucrar, gente. É sair de R$2.000 para mais de R$40.000. Sim, nossa. Então, é esse movimento que a gente vai gerar aqui agora nos próximos dias. Mais alguma dúvida? Por enquanto é isso. Muito obrigada. Uma coisa bem legal que eu gostaria de falar, como é minha primeira mentoria online, né? A gente conversou e a Camila vai ter um preço especial para as fundadoras desta mentoria. Mas depois a segunda turma não vai ter esse preço especial. Só lamento.
É só para essa primeira turma, porque a gente realmente quer começar esse processo, tá? Então, a ideia é a gente ter essa comunidade, que é, como eu disse para vocês, os próximos anos, o que vai fazer a gente vender no digital é a criação de comunidade. Então, anotem isso que eu estou falando, porque esse vai ser o principal diferencial para as vendas dos próximos anos, meses. Então, logo mais a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre isso, mas a ideia agora é vocês já entenderem o processo, entenderem a importância desse posicionamento, e logo, logo, a gente vai estar abrindo aí para as vendas. E vão ser turmas fechadas, tá? Não vai ser, quero comprar amanhã. Não, vai ser só naquele período. Porque vai ser um acompanhamento mesmo. Mais alguma dúvida? Tô ansiosa, tô ansiosa. Então, já fica ali, já vou pegar teus dados. Nos próximos dias a gente vai estar trazendo esse movimento para vocês, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada por hoje, meninas. Muito obrigada, foi muito bom, muito feliz. Ai, que bom, fico bem feliz. E até a próxima. Logo a gente vai trazer mais detalhes desse movimento, mas hoje já deu para vocês entenderem o quanto esse posicionamento e essa imagem fazem vocês venderem aqui no digital. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, e até logo. boa noite, gurias. Beijo. Tchau, Até abraço, mais. boa noite. Tchauzinho.